impostoras, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tô com uma convidada especial demais. Eu sigo a Carla há muito tempo, já aprendi demais com essa mulher. E uma honra, um prazer ter aqui comigo hoje, falando sobre um assunto que vocês pedem muito pra gente falar sobre, que é um assunto muito difícil de falar, difícil de superar, mas necessário pra gente conseguir ter uma vida, principalmente falando de foco no trabalho, ter uma vida mais com mais qualidade possível, mais equilibrada possível, que é um assunto que eu trago bastante aqui para vocês. Então, passo a palavra para a maravilhosa Carla. Oi, ex-impostoras, todo mundo que tá aí. Meu nome é Carla, muito prazer. Para quem não me conhece, eu tenho 30 anos. Eu moro em São Paulo, sou natural de São Paulo, moro em São Paulo com o meu noivo, tenho 2 gatinhas e sou formada em engenharia, tenho pós-graduação em supply chain, em desenvolvimento de maquiagem e trabalhei durante 8 anos no mercado cosmético. Em empresas multinacionais, então trabalhei na Avon, trabalhei na Natura, mas uma coisa que pouca gente sabe é que antes de eu trabalhar nas empresas de cosméticos, eu estagiei no setor automobilístico. Então eu trabalhei numa empresa de autopeças e estou aqui com a Camila para falar um pouco sobre a minha trajetória no corporativo e como que ela se encerrou recentemente depois de um burnout. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, sim, Cami, porque é um assunto cada vez mais recorrente, especificamente no tempo pós-pandemia. A gente tem visto cada vez mais casos de síndrome de burnout. E eu acho que, às vezes, a gente tende a achar que... A gente tende a normalizar essa situação, sabe? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Vamos explicar aqui no podcast um pouquinho sobre o que ela se caracteriza, quais são os sintomas, como é diagnosticado e também a nossa história, né? O que acontece depois do burnout, que eu acho que é um negócio que muita gente também me pergunta, né? Quando eu eu fiz um vídeo no YouTube contando sobre a minha demissão e aí quando eu abri esse assunto, muitas pessoas pediram depois de um tempo para falar, e aí, como é que tá a sua vida? É uma pergunta que sempre me vem, sabe? Nas minhas redes sociais. Então, eu acho que é legal também a gente falar como é a vida depois do burnout, o que acontece, né, e etc. É muito importante mesmo. E é engraçado que agora você falou e eu realmente refleti aqui que poucas pessoas falam sobre esse pós, né? A gente acha conteúdo, vê pessoas falando até ok, é isso aqui, eu senti isso, mas o Sim. depois a gente não vê muito falando, então realmente Eu isso é muito acho, importante. eu acho que é um assunto também que a gente, sei lá, tipo, a gente tende a romantizar muitas coisas na nossa vida, né? Então a gente romantiza o excesso de trabalho, a gente romantiza chefe abusivo, empresa abusiva, e a gente romantiza também essa coisa do eu saí do meu trabalho, eu pedi demissão, mas assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então eu acho que justamente porque tem pouca gente falando sobre o que acontece depois do burnout, as pessoas meio que às vezes é até difícil para a pessoa que está nessa situação tomar uma decisão, porque ela não sabe o que acontece depois, né? Ela não sabe o que ela deve se preparar para sentir, alguma coisa do tipo. Então, acho que é muito legal a gente falar sobre isso também. Mas eu acho que vale a gente contar a nossa história, né? Um pouquinho. Com certeza. Vou começar só dando um contexto geral, falando sobre a definição de burnout de acordo com o Ministério da Saúde. Então, o que é o burnout? É um esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, mas que só é resultante de situações de trabalho desgastante. Então, eu vejo muitas pessoas falando com relação mas aí, galera que vai prestar concurso, que está estudando para medicina e burnout. De acordo com o Ministério da Saúde, a gente não pode classificar essa galera nesse quadro de burnout. O burnout ele tem que estar relacionado a um ambiente de trabalho, a um ambiente profissional. E essa própria definição, né, com relação ao esgotamento, ela já traz alguns dos sintomas. Então, que é essa exaustão extrema, esse senso, essa sensação de esgotamento mesmo. Tipo assim, falta energia para absolutamente tudo. Aqui em casa, eu tive um episódio, o meu marido teve um episódio,
O dele foi pior que o meu. E é importante a gente, esse ponto que a Carla falou, com relação à romantização que a gente faz, né? Então, do meu lado, assim, falando sobre a minha experiência, mulher, né? Então, a gente tem a tendência a sempre ser, ou tentar ser o máximo que a gente puder, 500% em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Mas essa conta chega. E aí geralmente a gente tem um começo de carreira ali que a gente fala assim, vou dar tudo que eu tenho. E aí é trabalho, só trabalho, a gente não tem vida, a gente não vê família, a gente não tem amigos, os amigos são os amigos do trabalho. E pra mim chegou um ponto que eu tava realmente muito imersa no ambiente de trabalho, trabalhando 14 horas por dia. Não parava de pensar em trabalho. Essa pra mim sempre foi o maior desafio também, porque trabalhos que não são físicos, que são mentais, e aí falando da minha área, eu sempre trabalhei com marketing digital, eu trabalho com marketing digital há 12 anos. Então, pensar a estratégia do produto, a estratégia do lançamento. Teve um período da minha vida que eu trabalhei com mídias, mídias no ponto de vista de anúncio mesmo. E eu acordava de madrugada pensando que eu tinha sonhado que eu tinha configurado uma campanha errada e que tinha gasto mais dinheiro do que eu devia ter gastado. E a grana não era minha. E a gente não pode pensar que isso é normal. Isso não é normal. Não tá tudo bem a gente ficar tendo pesadelo com o trabalho. E eu não tô falando que ter pesadelo com o trabalho é um sintoma de burnout, não é isso. Mas se a gente não ficar atento com esses pequenos detalhes, esses sinais que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, eventualmente a gente cai num lugar que a gente não consegue mais recuperar, falando do ponto de vista de energia mesmo. É muito difícil. Essa exaustão, assim, eu não sei como é que foi pra você, né, Carla? Mas é um cansaço que você não consegue fazer absolutamente nada, você não consegue pensar. Eu acho que é muito legal esse último ponto que você levantou, que é essa coisa do, às vezes, tipo, é normal, né? Quando a gente passa muito tempo trabalhando, a gente acaba ficando meio imerso nesse mundo do trabalho mesmo. Mas o burnout, ele não começa do nada, você tá chorando e tendo uma crise de pânico. Quem assistiu This Is Us, e aí eu não quero dar spoiler para quem não assistiu, mas quem assistiu as primeiras temporadas de This Is Us, tem um personagem lá que tem um burnout. E aí você percebe que são sutilezas no dia a dia, e aí uma hora isso explode e evolui num sintoma físico. Então, existem períodos, sei lá, às vezes são semanas, ou às vezes são dias que você vai ter que trabalhar 14 horas porque você tem uma entrega para fazer e você precisa fazer essa entrega? Sim. Existem momentos em que você vai ser muito cobrado pela sua gestão ou pelos seus pares e você em algum momento vai se estressar com isso, talvez espane? Sim, vai. Mas não é uma coisa específica, uma coisa pontual que vai falar, é burnout. Burnout é uma síndrome, então ela tem muitos sintomas, ela tem sintomas físicos e mentais. Ela se estende por um determinado período de tempo, então não é assim. Às vezes você pode ter um episódio agudo de ansiedade, mas aí o ponto é, quando isso começa a ficar cada vez mais frequente, isso se torna uma síndrome de burnout, assim como as pessoas têm síndrome do pânico. Tipo, eu acho que esse paralelo a gente consegue traçar com facilidade. Então, tem gente que tem síndrome do pânico e aí a pessoa começa a sentir um desconforto na hora de sair de casa, mas sai. Ou às vezes a pessoa sai rapidinho e volta rapidinho e só se sente segura em casa. E aí, depois de um tempo, esse sintoma vai evoluindo até que ela não consegue sair de casa. Então, assim, por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional, porque é só ele que consegue observar os sintomas e diagnosticar da forma correta. Então, e fazer o tratamento, exato. O tratamento é como um tratamento de ansiedade, assim, você perguntou como é que tinha sido para mim. Eu tenho uma personalidade ansiosa, imediatista, e aí isso é bem gatilho para desenvolver algum transtorno no futuro. E a minha ansiedade nunca foi tratada desde criança, eu comecei a tratar depois de adulta. Até porque acho que os nossos pais, os nossos familiares, eles não tinham essa coisa do a ansiedade é uma doença, ou a depressão é uma doença. Eles tinham mais
essa coisa de, você está ansioso e não você é ansioso. E aí são coisas diferentes, né? Estar e ser ansioso. E aí eu comecei a tratar isso depois de adulta, e aí esses sintomas foram evoluindo, e especificamente durante a pandemia isso evoluiu bastante. E aí, por que a gente vê cada vez mais casos de burnout? Porque durante a pandemia a gente não tinha nada para fazer além de trabalhar. Porque a gente ficou em casa, não tinha como sair, e a gente não tinha... Bom, tinha como assistir filmes, zerar o catálogo da Netflix, mas era sempre ali numa tela. E muita gente não tinha estrutura física de escritório em casa, então teve que trabalhar do quarto, como foi o meu caso no começo da pandemia, ou teve que trabalhar da sala. Então, aquela coisa da mistura dos ambientes, né? Tipo, vira um ambiente híbrido dentro da sua casa, vira tipo um pouco de vida pessoal e um pouco de trabalho. E aí fica difícil de separar as coisas quando elas estão tão interligadas e tão juntas, né? E aí, os meus sintomas ansiosos foram evoluindo bastante. E aí eu comecei a ter crises de pânico cada vez mais frequentes. Então eu tive episódios agudos de ansiedade cada vez mais frequentes. Então, tive sei lá, em outubro de 2020, aí depois em fevereiro eu tive outro, aí depois em abril, aí depois começou a todo mês eu ter um episódio, depois uma vez a cada 15 dias. E aí, um pouco antes de eu pedir demissão, eu tava, tipo, quase uma vez por semana ali, às vezes até mais, vivendo ali num episódio de ansiedade aguda prolongado. Então, as minhas crises duravam dias, assim, sabe? E aí eu tenho bruxismo. Há muitos anos eu fui diagnosticada pelo dentista com bruxismo. Os meus dentes ficaram desgastados, eu trinquei meus dentes. Minha dentista comentou esses dias que tem até casos de pessoas que chegam com o dente quebrado de fora a fora e é por estresse, porque a pessoa, tipo, somatiza isso, né? Então eu tinha muita dor de cabeça, muita dificuldade para dormir, não me alimentava corretamente, não fazia atividade física, que também, né, é importante para a gente controlar a ansiedade. Mas aí tudo isso só para dizer que começa com coisas sutis. Tanto é que duas amigas minhas tiveram burnout e as duas começaram com episódios pontuais de crises de estresse, assim, até que foram afastadas do trabalho durante um período, ficaram de licença médica. Então, eu acho que a gente tende a ignorar, e ainda mais nós mulheres que somos criadas a gente é muito ensinada a aguentar, a suportar, e aí a gente acaba internalizando isso. E eu, por muitas vezes, alertei, sabe? Porque eu já tinha passado por isso, então eu falei, olha, isso pode evoluir num burnout. Toma cuidado. Você precisa, tipo, tratar. Você precisa ser mais aberto com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo. E aí voltava sempre essa resposta de não, mas tá tudo bem. Aí no dia seguinte, eu melhorei. Porque as crises, elas não duram muito tempo. Você nunca vai morrer de uma crise de ansiedade, entendeu? Você acha que você tá morrendo, mas você não vai morrer numa crise de ansiedade. Então, a crise tem o pico e depois o cortisol vai diminuindo de novo e aí a pessoa acha que ela tá bem. Quando, na verdade, não deveria nem ter o pico, entendeu? E aí o que eu falava, né? Que alertava, falava, acho que precisa dar mais atenção para isso, não sei o quê. E aí no dia seguinte, ela, não, mas eu tô melhor e tal. Então, acho que a gente também é muito ensinada, doutrinada a aguentar, suportar, vai ficar tudo bem. E a gente acaba passando esse paninho. E quando vê, a gente tá... Porque foi um pouco disso que aconteceu comigo. Quando eu vi, eu tava indo pro hospital para tomar uma dose cavalar de Rivotril e apagar. Tipo... Então, meio que quando você não cuida, é esse ponto que você deixa chegar, entendeu? Será que é isso que você quer que aconteça? Então, a gente tende a ignorar os sintomas, porque a gente acha que é normal ou que a gente tem que suportar. E eu vejo que muitos ambientes de trabalho estão cada vez mais abusivos nesse sentido de excesso de trabalho. Pós-pandemia, então, isso ficou muito evidente. Com WhatsApp. Com WhatsApp. Então, tipo... Nossa, o WhatsApp nem tem o que falar, né? Tipo assim, uma cultura bizarra de se trabalhar no WhatsApp e de você estar ali 300 grupos de WhatsApp e você nem tá... A empresa nem tá pagando tua conta de celular, bicho.
É muito foda, assim. E um ponto importante, você falou muitas coisas muito importantes, das suas amigas e tal. E um ponto importante, que é um negócio que eu quero muito trazer aqui, para quem não sabe, eu faço consultoria de carreira, né? E há muitas das minhas mentoradas, das minhas consultoradas, elas trazem situações que se parecem com situações de ansiedade. E aí a primeira coisa que eu falo é, cara, você já conversou com um psicólogo sobre isso? Mas a gente tem essa ideia de que a ansiedade ou o burnout é um negócio, tipo igual você deu o exemplo lá do This Is Us. Ah, não, mas então eu vou estar, tipo, num quadro muito desesperador, precisando ir pro hospital? Não vai ser assim para todo mundo. Então, quando a gente fala de crise de ansiedade, eu sou diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Eu só descobri isso depois, acho que eu já tinha, sei lá, uns 28 anos, quando eu fui ser diagnosticada, e tudo na minha vida começou a fazer sentido. Mas como que são as minhas crises de ansiedade? Geralmente elas começam, eu vou tendo formigamento nos dedos, aí começa na pontinha do dedo, aí depois vai pra mão. E aí no começo, às vezes era só na ponta do dedo e eu ficava assim, não, que engraçado, minha mão tá com uma sensação estranha, será que eu fiquei numa posição aqui diferente? E não dava ideia. E aí é importante, e é isso que o psicólogo e o psiquiatra principalmente vão olhar, esse panorama geral. Então, por exemplo, a Carla falou, né? Ah, não, se você está tendo crise indo para o trabalho. Nos meus últimos meses trabalhando no Brasil, todos os dias eu entrava no carro e eu começava a sentir um formigamentozinho no pé. E aí meu psiquiatra ele falava assim, isso é bem sintomático, né? Vamos falar sobre o tanto que esse trabalho está fazendo mal para você. Do momento que hoje eu moro na Holanda, né? Do momento que eu pedi demissão, até meu marido falou, cara, você mudou assim da água pro vinho. O Todo mundo fala peso isso também. sai é bizarro, é um peso absurdo. E não é como se eu não gostasse do meu trabalho. Não é como se, especificamente no meu trabalho, eu não vivia uma situação de ser abusivo no meu trabalho. Eu não trabalhava mais horas do que eu, nesse último, do que eu precisava trabalhar. Mas como eu já vinha de um lugar que não tinha sido legal, que eu tinha sofrido muito, que eu tive um trauma e de uma situação de burnout, eu não consegui me recuperar totalmente. Então, mesmo num ambiente que era mais saudável, eu ainda assim não estava curada. E é legal falar também que pessoas que amam o trabalho podem ter burnout e elas são muito mais propensas a ter um burnout do que pessoas que não gostam do trabalho. Porque quando a pessoa não gosta do trabalho, ela faz o mínimo e ela para. Agora, quando a pessoa gosta do que ela faz, ela sempre quer fazer mais, ela tá sempre imersa no trabalho. Eu trabalhava desenvolvendo maquiagem. Então, tipo, cara, assim, maquiagem é a grande paixão da minha vida. E aí é muito mais difícil de desligar do trabalho quando você gosta muito do que você faz. O meu sintoma era. Eu sentia muita dor na mandíbula, porque eu ficava forçando assim, então era na musculatura do rosto e o meu olho tremia. É bem sintomático de gente ansiosa, né? O O olho, olho tremer. a tremedeira no olho, gente, é real. E tremedeira no olho é muito bizarro, porque é um sintoma muito característico de estresse. Muito. E aí começou com uma tremedeira no olho. Tremedeira no olho, uma dorzinha de cabeça aqui, uma enxaquecazinha ali. Aí o olho começou a tremer cada dia mais. E aí meu olho às vezes passava dias tremendo, era muito louco. Tipo, acordava com o olho tremendo e ficava o dia inteiro tremendo. E, e o meu psiquiatra, quando eu pedi demissão também, ele falou: parece que você tira com a mão. É um negócio tão. Se torna tão palpável que quando você corta o ciclo, né? Porque o burnout é isso que você falou, é caracterizado pelo trabalho. Então, tudo envolve, todos os sintomas ansiosos envolvem o trabalho. Quando eu pedi demissão, parece que eu tirei com a mão mesmo. E acho que também um sintoma muito característico de burnout é a pessoa ter crises ansiosas no domingo. Isso é À muito noite. domingo à noite, tipo assim, das 4 horas da tarde pra frente, que a pessoa já começa a pensar que amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que trabalhar e não sei o quê. E aí começa aquele sintoma mais agudo de crise, isso também é bem característico. Uma das minhas amigas que ficou afastada por um tempo do trabalho, ela teve uma crise durante a noite enquanto ela dormia. Ela meio que acordou para ter uma crise de ansiedade. Já mais de uma pessoa já me falou isso.
essa amiga e um outro amigo meu também, tipo, durante a noite. Então, ele acordou tendo uma crise de ansiedade. Então, assim, é muito louco, porque quando você tá ali no meio do negócio, né, é aquela coisa, tipo, você só percebe que seu cabelo cresce quando alguém que não te encontra há muito tempo olha pra você e fala, nossa, o seu cabelo cresceu, porque você tá olhando pro seu cabelo todo dia, então você não vê diferença. Com o sintoma ansioso é a mesma coisa, você vê, você tá sempre meio levemente ansioso e esse sintoma vai aumentando e você não percebe quando ele chega num ponto muito alarmante, até que ele evolui num sintoma físico muito agudo, tipo você ter uma crise durante a noite, tipo você ter que ir pro hospital, tipo você chorar, espanar, né, com os colegas de trabalho ou com a família, porque não é que a pessoa consegue separar, né? É difícil separar o pessoal do profissional. Então isso afeta a sua vida como um todo. Tem uma ferramenta que eu até falo muito, assim, uso muito nas minhas consultorias e falo muito sobre ela também no Instagram, chama Roda da Vida. A gente tem essa mania de achar que a nossa vida é separada entre vida pessoal e vida profissional. Só que vários pesquisadores já chegaram à conclusão aí que são, na verdade, 4 divisões e dentro dessas 4 tem 3 ainda subdivisões. Então a nossa vida ela se divide em 12 casinhas, não são em 2 casinhas. E não dá pra você. Eu tô assistindo uma série que, inclusive, super indico, que chama Ruptura. Ela é da Apple TV. E ela fala sobre isso. Ela é uma distopia que eles fazem uma separação de memória. E aí, do momento que você chega no trabalho, quando você bate o cartão, aí é como se a memória só do trabalho tomasse conta. E aí, você não se lembra nada da sua vida pessoal. E quando você tá fora do trabalho, você não se lembra nada do trabalho também. É uma série muito legal, traz várias reflexões legais, super indico. E não dá pra você fazer isso. Não dá pra você vestir a mochilinha do trabalho e pregar um sorriso na cara e falar assim, beleza, não tem nada acontecendo na minha vida, eu vou simplesmente trabalhar e esquecer do resto. Assim como você também não faz o contrário. Então, quando você está passando por uma situação tensa no trabalho, é natural que todas as suas outras casinhas da sua vida vão sofrer. As suas relações elas vão sofrer, os seus parceiros, parceiras vão sentir que está rolando alguma coisa. Às vezes você nem percebeu ainda, mas Sim. aquela pessoa que está do seu lado, ela já pega, porque você tem um padrão de comportamento. E eu acho que também é importante falar que às vezes a gente tá até que disfarçando bem, só que aí acontece alguma coisa na nossa vida pessoal que desencadeia várias outras coisas, que eu acho que a gente também passou por situações muito parecidas. Eu perdi uma tia que era como minha segunda mãe, e foi uma perda muito dolorosa, porque ela morreu de câncer. Então, eu acompanhei o processo de morte ativa dela, né, durante esse tempo. E E foi durante a pandemia, né? foi durante a pandemia, eu tinha acabado de mudar de empresa, assim, ela piorou em janeiro de 2021 e faleceu em julho. Então, inclusive, eu acho que hoje é aniversário de 1 ano da morte dela. E aí, sabe assim, tipo, quando eu era uma pessoa antes da morte dela, e depois da morte dela, muita coisa na minha cabeça mudou. Não em relação a comportamento, essas coisas, mas em relação a como eu enxergo a vida, sabe? Porque eu sempre fui aquela pessoa que eu falei, cara, eu quero ser diretora antes dos 40 anos, eu quero alçar uma carreira, tipo assim, inclusive eu fiz rotações em áreas dentro da empresa, estrategicamente pensando em cobrir o maior número de áreas possível para eu depois, tipo assim, eu fiz muitas movimentações laterais para que quando eu subisse verticalmente eu conseguiria ter uma visão holística da empresa. Então eu tinha um plano de carreira muito traçado para mim, sabe? Tinha muito um planejamento. E eu já sabia, tipo, que um CEO, um C-level, ele tem que ser uma pessoa versátil, ele tem que saber um pouco de todas as áreas. Então, tipo, eu meio que tava me preparando para isso. E aí, depois que ela morreu, sabe quando você pensa, cara, nada disso mais importa? Nada. Porque quando ela tava doente e eu precisava vir aqui para São Bernardo, que é onde eu tô agora, para dar uma ajuda para minha mãe, que tava cuidando dela, eu não conseguia, porque eu ficava das 8 da manhã até as 5 da tarde em reunião, e depois das 5 até as 9 trabalhando no que eu precisava ter feito e que eu não consegui porque eu estava em 1 milhão de reuniões.
E aí, nem isso, entendeu? Tipo, eu consegui. E aí, é óbvio que bate vários tipos de sentimentos, entre eles a culpa. Então, eu me senti culpada, eu senti que eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu não dei o meu melhor. Sendo que, cara, eu tava tentando dar o meu melhor em todas as coisas, eu fiz o que eu pude, sabe? E aí, depois que bate essa culpa, você começa a pensar que no final das contas é só um trabalho. E você, ao invés de pensar é só um trabalho, você pensa é só minha vida pessoal. E você joga toda a responsabilidade da sua vida no trabalho. Tanto é que quando eu me apresentei, eu tentei exercitar aquela coisa de não se definir pelo que você é como profissional. Porque a gente sempre faz isso. Então a gente aprendeu a se definir através do trabalho. Então, tipo, eu comecei com nome, idade, aonde eu moro, onde eu nasci, com quem eu moro, para depois falar, sou formada em engenharia, tal, tal, tal. Porque hoje a primeira coisa que a gente faz quando a gente se apresenta é: oi, eu sou a Carla, eu sou engenheira. Oi, eu sou a Carla, eu trabalho na Natura, eu trabalho na Avon. E aí você fica tipo, tá, e o resto, entendeu? E a gente se define por isso. Quando eu era solteira e eu ia em dates, o assunto dos dates era o trabalho um do outro. Então, tipo, você vive em torno do trabalho, você não faz outra coisa além de trabalhar. E aí vira, tipo assim, não é nem o trabalho é uma extensão da sua vida, a sua vida é uma extensão do seu trabalho. E aí, quando a gente começa a parar pra pensar nisso, e eu só parei pra pensar nisso depois que eu pedi demissão, tá, gente? Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, é muito louco, porque hoje a gente se define 100% pelo que a gente faz da vida. Tipo o tal do Black Mirror, né? Aquele episódio do Black Mirror das avaliações lá das 5 estrelas. Então, tipo, na sua cabeça, se você chega pra pessoa, vai conversar, e você fala, o que você faz da vida? A pessoa vira assim, eu sou faxineira, ou eu sou manicure, enfim. Algumas mentes já, algumas mentes já começam a atribuir julgamentos e estrelinhas para essa pessoa. E aí a gente pensa em como a gente se define pelo nosso trabalho. Você não para pensar que tem faxineira que, sei lá, super empreendedora, abriu uma empresa de limpeza e hoje ela ajuda mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, tá, através da faxina. Ou Ou você que não são pensa que inteligentes tem... pra caralho. Podem Ou não que ter são tido oportunidade de abrir um negócio, mas que é inteligente pra cacete. E no final das contas ela empreende e tá ali, tipo, muito mais realizada do que você. A gente acha que ser realizado no trabalho é você ter um emprego de prestígio, é um cargo de prestígio. Mas, na verdade, você ser realizado no trabalho é você estar satisfeito, pagar suas contas e você ter como usufruir do dinheiro que você obtém no trabalho. Porque como que eu tinha... Cara, eu ganhava muito bem. Como que eu usufruía desse dinheiro? Eu gastava em remédio, terapia, gasto ainda, né? Porque, enfim. Mas, tipo, e não tinha tesão de curtir a vida. Tipo, eu não tinha vontade de curtir a vida. É muito importante, assim, a gente caracterizar. É, Carla falou sobre a gente ter vivido sobre situações parecidas. E há 2 anos atrás a minha mãe morreu. E depois da morte da minha mãe, eu comecei a repensar muitas das minhas prioridades. Eu sempre fui uma pessoa muito focada no trabalho. Eu vim de uma família muito humilde, então, só para vocês terem uma noção, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter carteira. Que é um negócio que é, assim, o básico do básico do básico. E por este motivo, por essa origem, o meu trabalho sempre foi muito importante para mim. Então, quando eu falei assim, cara, eu vou ter uma vida mais confortável, eu dei tudo o que eu tinha. Tanto que eu comecei a liderar pessoas com 25 anos. Que é um negócio que, assim, que hoje, até pensando, eu penso, por que as pessoas fizeram isso? As pessoas são muito loucas. Mas com 25 anos eu já tinha uma equipe, eu já liderava pessoas, eu atingi um cargo de gerência em uma empresa que acima do gerente, acima de mim, era só o dono. Então, eu E tinha... eu entendo que a sua família achava isso o máximo, né? Até Sim, pela essa total. coisa da inocência, né? Do tipo, cara, ela Total. chegou lá, ela tem um emprego bom, ela consegue ter conforto. Então, tipo, isso é tão reforçado, né? Tipo,
assim, os meus pais, quando eles iam falar de algo pra alguém, tipo, ela se formou na Federal, ela é engenheira, ela trabalha na Avon, ela é gerente, não sei o quê. Então, tipo, a gente também quer dar orgulho para os nossos pais, né? E eu acho que os nossos pais vieram dessa geração de trabalho. Só que o trabalho não era como é hoje, né? Tipo, o trabalho mudou. Enfim, desculpa te interromper. Não, imagino. Mas aí é isso, assim, a gente sempre fica se definindo pelo ter. E não que não seja importante, claro que é importante. De maneira nenhuma eu vou sentar aqui e vou falar assim, não, vocês não precisam focar no trabalho. Não é sobre isso, mas é sobre você pensou nas suas outras prioridades? Você está dando para o seu trabalho a mesma importância que o seu trabalho dá para você? Porque a real, assim, e eu vou falar isso sem um pingo de culpa de consciência. A liderança também, gente, não é uma ONG. As pessoas elas estão pensando no dinheiro. Elas não estão ali pensando no bem-estar de todas as pessoas. Ainda mais se é uma empresa de capital aberto, que aí piora Mesmo. tudo. Tipo, não tem, entendeu? Tipo, não tem isso. No Não final das adianta. contas, no final das contas, você precisa entregar resultado, você precisa pôr dinheiro no bolso do investidor. E não adianta. E assim, vai ter todo um discurso, sim, de não, mas aí a gente é empresa, a gente está preocupado com as pessoas. Não, galera, coloca na cabeça de vocês uma coisa. A preocupação, ela vai até onde esse bem-estar vai favorecer a produtividade. Não é porque ninguém é bonzinho. É porque focar no bem-estar, ter benefícios que vão gerar bem-estar no funcionário, são transformados em produtividade, em retenção de talentos. Não é porque Tipo, ninguém quando está eu, preocupado com saúde mental. tipo, ai, não, é free foods, escritório, free drinks, tem mesa de ping-pong, é pra você ficar lá 80 horas, entendeu? Inteiro. Então, é importante que você reflita também sobre as suas prioridades. Nas minhas sessões de mentoria, muitas das minhas mentoradas trazem assim para mim: Ah, Camila, mas sabe o que acontece? Eu trabalho tanto assim porque eu não consigo fazer um trabalho meia-boca. Sabe? Eu não consigo entregar um trabalho que é meia-boca. E aí eu trabalho 14, 15 horas por dia. E aí a gente precisa começar a redefinir conceitos muito básicos, que a gente aprende de novo até. E que a gente esquece depois, porque a gente entra nessa vibe de eu preciso entregar a minha vida e a minha alma para a empresa. Gente, prioridade, urgência, você não precisa fazer o que você está fazendo. Eu não estou dizendo que é para você entregar um trabalho mal feito, não é isso. Mas se você demora 14 horas para fazer, você não vai fazer em um dia só, linda. Você vai fazer em mais. Não, e assim, não ter medo de deixar as coisas caírem. Porque a gente tem medo de deixar as coisas caírem e é aquela coisa de quanto mais você entrega para a empresa, mais ela te suga. Sim. Então, se você não consegue entregar o trabalho meia boca e você precisa entregar este trabalho específico perfeito, o que você vai deixar cair para que esse trabalho fique em pé? E é uma Repriorizar. coisa que a gente não faz. A gente não faz. Não faz. E a gente fica assim, o chefe chega, você pode fazer tal coisa? Posso. Nem pergunta para quando nem pergunta. E aí fica só, faço. E aí no final do ano, o que o chefe faz? Dá um feedback positivo. Você é super parceira, você tá sempre proativa, você tá sempre à disposição, e não sei o quê. Então, tipo assim, é claro que o seu chefe vai te elogiar por você estar à disposição dele. Mas, gente, a gente tá falando sim para tudo, e a gente tá falando, sempre que você fala sim para uma coisa, você fala não para outra. Eu aprendi isso num livro. Inclusive, todo mundo deveria ler esse livro, que chama Essencialismo, a busca disciplinada por menos. E é o menos não só de coisas materiais, é menos de coisas psicológicas, menos preocupações, menos trabalho. E aí a gente tem essa impressão de que se a gente fala não, a gente não vai ser promovido, a gente não vai ser reconhecido no trabalho, a gente não. E aí, e também porque a gente se compara muito a outras pessoas, e tem muita gente que fala sim para tudo. E aí a gente vai tentando, né, remar a favor da maré, porque a gente acha que aquele é o comportamento correto. Mas a partir do momento em que a gente aprende a falar não, ou a gente aprende a negociar, e não é esse não categórico, tipo, não vou fazer.
é falar não quando você parece que está falando sim. Então, tipo, seu chefe te pede uma coisa, que você tá com uma fila de outras coisas para entregar, mas o que ele te pediu é tecnicamente urgente, ele precisa daquilo para hoje, você vai falar, olha, eu tenho isso, isso, isso para entregar hoje. O que a gente pode negociar para eu colocar a sua entrega na frente? Qual que a gente vai priorizar? É isso. O seu dia continua tendo 24 horas. Não, e o seu dia de trabalho continua tendo 8. Então, tipo, assim, outra coisa, o seu chefe te pediu para fazer hora extra, mesmo que você não bata cartão, já combina com ele quando que você vai tirar essas horas. Porque por mais que você seja cargo de confiança, você não é obrigado a trabalhar além do seu horário. E isso é um negócio que, assim, a liderança, que eu sempre falei com as lideranças que eu treinei e com os meus liderados, é que, para mim, bater ponto é benefício. Porque depois que você assume um cargo de liderança, que tem essa questão de cargo de confiança, acabou. Você não consegue tirar folga, você não consegue se organizar, as suas horas ficam todas perdidas para a empresa. E aí você cai em situações, e aí eu vou fazer um parênteses muito rápido aqui para contar uma história. Quando eu tive o meu episódio de burnout, eu trabalhava numa empresa que, como eu disse, eu era gerente. Eu trabalhava sempre, eu quase não tirava férias, eu tirava férias no papel. E aí, um belo dia, eu fui tirar as minhas férias reais, porém, levei o notebook da empresa, porque afinal de contas, né? Vai que acontece algum problema. E eu fui demitida por um áudio WhatsApp no meu primeiro dia de férias, quando eu estava na estrada. No final do dia, não é sobre o que você entregou, ou que você deixou de entregar, ou se você foi empático, ou se você deixou sua vida de lado para o seu trabalho. No final do dia é sobre todas as pessoas ali, elas estão pensando no benefício da empresa. Não é necessariamente se você entregou ou não o resultado, porque no meu caso, eu entreguei. E eu vim entregando. Mas para a estratégia da empresa não fazia sentido eu estar lá mais. E a empresa não vai pensar de, ai, a Camila, coitada, nem tirou férias. O que podemos fazer? E detalhe, você tirou no papel e depois você tomou no cu, porque não ganhou nem o dinheiro e Mas não tem. Você se enxerga como uma pessoa que está sendo traída. Porque a sua expectativa de tudo que você entregou é você ser recompensada. Só que quando a gente vai olhar na essência da situação, você entregou tudo que você entregou o seu tempo, você entregou, além do que combinado, além do seu contrato, você entregou a sua vida porque você quis. E é difícil quando a gente chega nesse lugar. Não tô falando que não tem lugares e locais de trabalho que são muito tóxicos, não. Esse era um deles e existem vários outros. Mas geralmente, esse lugar que a gente chega, quando a gente está falando do burnout, ele começa com a decisão de você deixar a sua vida de lado. Essa decisão ela é sua. A decisão de você não confrontar o seu chefe, por exemplo, quando ele te pede para fazer hora extra em excesso e você não tem coragem de falar assim, então, hoje eu não consigo. Ou de pegar todas essas tarefas e colocar ali em linha e ir trabalhando pra cacete, sem conseguir falar, vamos priorizar? E aí é o que a Carla falou, não é virar e falar assim, não vou fazer, de maneira nenhuma, mas é você ter inteligência emocional para usar a situação que você tá, se comunicar de maneira apropriada, para você conseguir trabalhar as suas horas que você foi contratada para trabalhar, entendendo que vão ter momento desse geral, mas ainda assim conseguir entregar, porque no final do dia todo mundo precisa trabalhar. e acho que é tão simples falar, mas é tão difícil de executar, né? Porque a gente é criado. Cara, pra mim, eu acho que o maior absurdo que existe. Já fiz um podcast sobre isso, sobre como, né, o que você tem que fazer pra ser promovido e tal. Eu continuo achando isso um absurdo. Tipo, eu na época não achava tão absurdo assim. Hoje em dia eu já acho mais absurdo. Que pra você sentar numa cadeira acima da sua, você já tem que estar executando a atividade dessa cadeira seguinte, estando numa cadeira menor. Ganhando menos. Isso é um fucking absurdo. Tipo, isso é um absurdo e vai acontecer em todas as empresas, entendeu? Não é tipo, ó, a gente quer que você assuma mais coisa, então a gente vai te pagar para isso. É assim, você já tá assumindo mais coisas, então eu vou pagar você pelo que você já tá fazendo. Porque sabe o que acontece quando você acaba fazendo isso? Que você tá absorvendo essas funções.
E aí, se a empresa for minimamente desonesta, ela nunca vai te promover. Ela só vai te dar um aumentinho ali e você vai ficar eternamente assumindo funções que não são suas. E aí, e daí, tipo, você, enfim, fica nessa, né? E acho que outra coisa também a gente, quando a gente eu tenho uma personalidade muito de assumir os erros que eu cometi, então, tipo, eu não tenho, né, assim, eu sou muito assertiva. E aí, em certos ambientes de trabalho, você vai se deparar com pessoas que são o oposto. Quando elas fazem alguma coisa errada, elas tentam jogar a culpa em alguém. E aí teve um caso de um negócio que aconteceu com um projeto meu quando eu tava de férias, e aí quando eu voltei, a minha gerente veio comer meu cu por causa de um negócio que eu tinha esquecido de fazer. O processo que precisava ser feito, quem startava era eu. Mas quem tinha que me aconselhar a fazer ou não era uma outra área. Eu não era obrigada a saber dessa informação. A outra área que tinha que levantar o ponto e falar, ó, precisa revisar tal processo. Por favor, Carla, start o processo. E ela veio, tipo, não, porque precisava ter mudado, agora tá atrasado o projeto, não sei o que. Eu falei, tá, mas se tinha que mudar, por que a área X lá não falou? Eu nunca recebi essa informação. Ela, não, mas não sei o que, você tinha que saber. Eu, não, eu não tenho que saber, isso não é o escopo do meu trabalho. Aliás, se eu precisasse saber, por que aquela pessoa tá ali, então? Por que não paga o salário dela pra mim? E aí eu aprendo também o trabalho dela e faço o trabalho dela e o meu. Ou seja, você tem que estar muito claro na sua cabeça e tem que estar muito claro para o seu gestor, e isso tem que estar escrito quais são as suas metas e qual é o seu escopo de trabalho. Porque a gente tende a assumir coisas fora do nosso escopo ou além do que o nosso escopo comporta, e aí a gente vai cada vez suportando mais coisa, e quando você vê, você não suporta mais. Porque uma dessas minhas amigas que teve burnout, ela conseguia estabelecer bem os limites dela, os horários, as coisas. Só que a empresa que ela trabalhava passou por uma reestruturação, e aí o trabalho que era feito por 3 gerentes, então 3 áreas, ficou para ela. E aí ela não conseguiu assumir. Porque por mais que ela fosse um foguete, tem coisas que são humanamente impossíveis. E acredite, quando a Camila fala, a empresa não está preocupada com o seu bem-estar, ela quer resultado, é porque todo mundo sabia que era humanamente impossível, e mesmo assim entucharam um trabalho de 3 áreas para uma pessoa. E eles não estão nem aí, porque precisa cortar custo, e aí eles cortam salários mais altos, que são gerentes. E aí um gerente menor, uma pessoa que era coordenadora e que é promovida recentemente, ela vai ter um salário menor do que um gerente que está ali há 10 anos. E aí esse gerente novo, que acabou de ser promovido, quer mostrar serviço, e aí colocam ele com um escopo muito maior do que ele aguentaria, e aí acontece o que acontece. Exatamente. Por isso que é importante, vamos estruturar bem aqui essa linha de raciocínio para vocês entenderem. Então, ó, burnout tem que estar relacionado com o trabalho. Não é simplesmente a pessoa está estressada. Não, é bem além que isso. E são vários os sinais que essa doença vai dando para você ao longo da caminhada. E às vezes a gente não consegue perceber, pescar esses sinais, porque a gente tem uma ideia, uma concepção de que é um negócio muito absurdo. De que, não, mas é só o olho pulando. O que é olho pulando? Olho pulando não é nada. O problema é que nunca é só o olho pulando. Ou pelo menos começa com o olho, mas depois é muito mais coisa. Então você precisa ter essa visão. A gente precisa de uma vez por todas quebrar essa ideia de que é um tabu ir num psiquiatra. A gente chama doença mental uma doença como qualquer outra. Precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, precisa de medicação. É um desequilíbrio químico do seu cérebro. Porque, né, quadros de depressão, ansiedade são desequilíbrios químicos no cérebro. A gente está falando de substâncias químicas, gente, moléculas. Não é ansiedade. E acho que também a gente no Brasil tem uma cultura muito de religião, né? Não estou falando que a gente não tem que ter religião, mas existem muitas coisas que são jogadas na conta da religião que não deveriam ser atribuídas a isso. Que é falta de Deus. Que é falta de Deus, que você precisa ir na igreja. E eu acho que sim, as pessoas têm que ir na igreja, têm que acreditar em Deus, têm que orar, seja para Deus, para os orixás, para Nossa Senhora, quem quer que seja. Mas existem coisas além disso. Então, tipo, cara, se você não acreditar em nada, se você não tiver fé, pode ser que para você algumas outras coisas sejam
mais complicadas, né? Você, às vezes, a gente precisa se apoiar na fé de vez em quando. Mas não é só a fé, tem coisa que é física, tem sintoma físico. Então, tipo, a gente tem que parar de minimizar o que é um problema de saúde mental. E a gente tende a fazer isso, principalmente porque nosso país é muito religioso. Exatamente. E como mulheres, assim, que foi o que a gente falou muito no começo, a nossa vida é aguentar o rojão. A nossa vida é tipo assim, cara, mas a gente menstrua todo mês, a gente sente cólica, a gente segue a vida. Mulher é muito forte, guerreira e batalhadora. E a gente é mesmo tudo isso, mas a gente não precisa segurar a porra toda sozinha. Não, Não e um precisa. negócio que eu fiquei chocada foi que eu vi uma pessoa falando, uma mulher americana esses dias, que viralizou o conteúdo dela, de que fizeram um estudo lá e eles conseguem comparar a dor da cólica menstrual à dor de quando você tá tendo um infarto. E aí, quando a mulher tá com cólica e tá estressada, porque, cara, além da TPM ser um desequilíbrio hormonal, que a gente fica mais sensível, mais irritada, sentir dor deixa a gente mais irritado. Aí você dá uma resposta atravessada pra alguém, alguém já vem meter ela tá de TPM. Vai tomar no seu cu, entendeu? Aí o cara que tá tendo um infarto, ai meu Deus, tá tendo um infarto, corre pro hospital e não sei o quê. E tipo, que vem muito essa cultura patriarcal machista que a gente vive. Gente, eu não consigo ficar um minuto sem militar sobre o feminismo. Vocês vão me perdoar. É impossível. Eu não consigo, porque tudo é esta sociedade patriarcal que a gente é criada, porque é dor do parto, porque a mulher tem que aguentar, porque é TPM, é cólica. Então, a dor da mulher está sempre sendo minimizada, o trabalho da mulher está sempre sendo minimizado. Tem que trabalhar 3, 4 vezes mais para mostrar serviço. E a jornada de trabalho da mulher é sempre dupla ou tripla, né? Porque é filho, é casa, é o trabalho em si, e ela tem que dar o melhor disso nas 3 áreas, porque, se a casa tá suja, porque ela tá trabalhando mais, daí lá vai o marido que fica o dia inteiro sentado no sofá, porque chega cansado do trabalho, ela não chega, mas ele chega falando, a casa tá podre. Tipo, meu filho, seu pau vai apodrecer se você pegar a porra do aspirador e limpar essa merda dessa casa, se você tá incomodado? Tipo, cara, a gente é muito condicionada a ter tudo perfeito, a ter a vida perfeita, e que a gente é meio que o alicerce da casa, o alicerce da família. Por mais que o homem seja o provedor, né, de acordo com a sociedade que a gente vive, mas a responsabilidade da casa, da roupa do marido que tá passada, se a barba do marido tá feita, é sua. Então, tipo, se, por exemplo, eu chego na casa da minha sogra, a minha mãe minha mãe é, assim, mais suaves em relação a isso. Mas se eu chego na casa da minha sogra e a blusa do Felipe tá amassada, ela fica jogando shadezinho pra mim. Ela manda uns comentários passivo-agressivos, tipo, nossa, o Felipe tá todo amassado, né? Ele não quis passar a roupa dele. Eu vou fazer o quê? É óbvio que quando tá muito amassada, eu falo, amor, passa essa camisa. Aí ele vai lá, ou eu mesma passo, eu falo, não, daqui, eu vou passar. Mas não é aquela coisa de que é uma obrigação minha. É o tal do ato de serviço, né? Vou passar a camisa pra ele, enfim. Mas não que isso seja uma obrigação. Não que isso seja uma obrigação minha. Então, assim, eu acho que também, voltando, né, puxando esse gancho do burnout, muitas vezes tem muitas mulheres aí que são casadas, trabalham fora, e aí o marido tem uma atribuição muito menor dentro da casa. Isso também pode favorecer um quadro ansioso, não exatamente de burnout, mas uma ansiedade generalizada, porque a mulher ainda tem que se preocupar com o jantar, com a limpeza da casa, com a roupa, com a louça, e ela tem que trabalhar. Então, tipo, é muito louco isso, né? Esses dias eu tava vendo alguém, tipo, fazendo uma entrevista num podcast, eu acho que ele era advogado, e aí que o cara tava fazendo um divórcio, e aí o marido falou que eles tinham, sei lá, 12 imóveis, e ele queria dar só 2 imóveis pra mulher. Só que a mulher, quando casou, abriu mão da carreira dela para ficar exclusivamente dedicada ao trabalho doméstico, que é um puta trabalho, tá, minha gente? É um trampo desgraçado. E aí, quando o cara queria separar, ele não queria dar metade pra ela. Só que ele só conseguiu tudo que ele tinha porque ela tava mantendo o resto da vida dele em ordem. Ele abriu mão da vida dele,
ela assumiu, então ela era tipo a VP dele, entendeu? Ela era a vice-presidente da vida do cara. Então, tipo, se o cara tinha comida para jantar quando chegasse em casa, se ele tinha um conforto, se ele sabia que os filhos estavam sendo bem criados, que ele não tinha que se preocupar com nada dentro de casa. Ele chegava, jantava, tomava banho, colocava a roupa para lavar e ia dormir. No máximo, num final de semana, ia dar rolê com as crianças, junto com a mãe e tal. Aí o cara vem me falar que ele vai dar só uma parte, sendo que ele só conquistou tudo que ele tem porque a mulher estava do lado dele. Então, assim, a gente, né, também tem esse lado de tipo, cara, você pode ser que em algum momento você tenha um burnout por trabalho doméstico tipo, acontece, porque trabalho doméstico também é um trabalho, gente. Isso pode te gerar um quadro ansioso, que pode evoluir num burnout. E aí, no começo, a gente falou um pouquinho sobre pandemia, e eu tenho um dado, até fiz um post essa semana sobre isso, tem um dado muito interessante, que é da revista científica Psychiatry Research. Eles chegaram à conclusão, fizeram alguns cálculos, que pós-pandemia, o número de pessoas com quadros de ansiedade, patologia ansiedade, aumentou 4 vezes. 4 vezes. E a gente ainda não sabe como que essa pandemia vai afetar as relações humanas, como que vai afetar a nossa relação com o trabalho. A gente está vendo agora um movimento da galera pedindo para sair do emprego, porque por 2 anos viveu-se com com o mínimo de grana, e aí as pessoas perceberam que elas conseguiam viver com o mínimo. Olha só que maravilha. Então, para que eu vou ficar me matando no trabalho? É um movimento mundial. Então, especialmente esse momento pós-pandêmico, é importante que a gente aprenda, reaprenda e destaque algumas atitudes, algumas skills para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada. Porque é a sua vida, não é só sobre o seu trabalho, é sobre a sua vida inteira. E se você não cuidar disso, se você não definir as suas prioridades, alguém vai definir essas prioridades para você. Só que essa pessoa não vai considerar o que é importante para você, não. Ela vai definir o que é importante para ela. Então, se a sua vida, e aí vou separar aqui nessa visão que eu não concordo, mas que fica mais claro de entender. Se a sua vida pessoal não é a sua prioridade, o seu chefe vai pedir para você fazer hora extra todo dia mesmo. Porque quem tá definindo a prioridade é ele. E para ele, cagou para sua vida pessoal. O foco dele é a sua vida profissional. Então você precisa parar e pensar. A gente falou sobre essas perdas que a gente viveu. Foi essa perda que me fez parar e falar assim, cara, não é isso que eu quero mais. Não quero mais. Beleza, foi meu foco 500%, mas não quero mais. Depois que a minha mãe faleceu, o meu gestor na época, você falou sobre a sua amiga, Carla, que pegou 3 cargos. Depois que eu saí da empresa, eu fui substituída por 3 pessoas diferentes. E aí, logo que a minha mãe faleceu, ele quis me dar uma promoção para me dar mais uma área. E eu falei que não queria, porque se eu trabalhasse mais, se eu recebesse mais, a expectativa era que eu fosse trabalhar mais. E que eu não estava disposta. E eu não tô falando para vocês fazerem isso, mas eu tô contando para vocês uma linha de raciocínio que a grana não era mais relevante para mim só. O tanto que eu tava ganhando já tava ok pra minha vida, eu tava conseguindo me sustentar, tava guardando grana, tava de boas. Ia passar de um ponto ali que ia começar a me prejudicar mais do que me ajudar. Então é importante que vocês façam esse balanceamento aí. Tipo, tá me ajudando, tá positivo, tá negativo. Como é que tá esse equilíbrio? Se não tiver equilibrado, eventualmente, com toda a carga, com a falta de apoio, com o estresse, com esse pensamento de trabalho é o mais importante que tudo na minha vida, o resultado disso não tem como ser diferente de burnout, não. E eu acho que é muito legal você falar sobre equilíbrio, porque a gente tende a achar que o equilíbrio é sempre mais pesado. Tipo assim, ao invés da balança estar equilibrada, ela vai estar levemente puxada mais pro lado do trabalho. E é equilíbrio de verdade. Então, assim, o dia tem 24 horas. Dessas 24, se a gente for escolher o recomendado pela OMS, que é dormir 8 horas, você fica 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas fazendo coisas pessoais.
8 horas. Você tem 8 horas por dia para fazer coisas para você. Ou deveria ter. Ou deveria ter. E a gente não pensa que são 8 horas. A gente pensa que é tipo, 2 horinhas ali no final do dia. Porque a gente já acorda com o celular na mão, a gente já fica, né, tipo, nessa ansiedade de responder mensagem, de ver e-mail no celular. Inclusive, eu acho que, eu nem falei isso, mas é importante falar que no meu último trabalho, o fluxo de mensagens no WhatsApp era tão grande que eu tive que comprar um celular para ficar só com os grupos do trabalho e eu ter condição de desligar esse celular no final do dia. Porque às vezes eu tava no celular pessoal, vendo o Instagram, ou conversando com a minha mãe, ou falando com as amigas, ou vendo uma coisa no YouTube, se vinha uma notificação de trabalho, me dava desespero. Eu começava a sentir palpitação. Então eu tive que comprar um celular reserva, celular extra, para ser um celular de trabalho. E aí uma dica sobre isso que vocês conseguem implementar hoje. Se esse é um problema para você, usa a função de arquivamento do WhatsApp. Eu por muito tempo fiz isso, funciona pra caramba pra mim. Você seleciona a mensagem ou o grupo como arquivar, e aí ele não fica na sua tela principal do WhatsApp. E, obviamente, silenciar, tirar a notificação, tirar confirmação de leitura, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é a treva. E outra coisa também que dá para fazer, para quem tiver interesse, é que dentro do mesmo celular você consegue ter o WhatsApp pessoal e um WhatsApp Business, que é outro aplicativo com outra linha de celular. Então você não precisa ter 2 celulares. Você pode ter só um com um chip que você vai deixar ele na gaveta, você só vai usar para ativar. E com esse novo número, você usa o aplicativo do WhatsApp Business no seu celular. Então, porque assim, gente, é importante ter essa separação física. Física, porque o WhatsApp é uma coisa, né, é um aplicativo, mas é físico. Você tá vendo ali aquela porrada de mensagem. E é importante também para quem tiver condição de não trabalhar no quarto. Trabalhar de outro ambiente que não o seu quarto, porque isso psicologicamente tem um efeito muito forte. Então, se você tem condição de ter um espacinho na sua casa, um escritório ou um cômodo específico para isso, é muito importante. Porque só de você sair do ambiente, você já sente que você tá um pouco mais livre disso. Na minha casa, a gente tem uma regra, eu e o Fê, que a gente não trabalha do quarto. E essa questão do quarto, ela está relacionada, para vocês terem uma noção do tanto que é sensível para a nossa cabeça conseguir ter essas separações, ela está relacionada até com a higiene do sono. Os pesquisadores falam que o quarto é para dormir. Você não vai ficar mexendo no celular no quarto, você não vai comer no quarto, você não vai assistir série no quarto. O seu quarto você vai entrar para dormir. Se você começar a misturar e começar a fazer outras atividades no quarto, aí, na verdade, eles falam dormir e atividade sexual, muito importante também, porque afinal de contas, quando a gente fala de felicidade, o hormônio da felicidade também tá ligado com o sexo, por favor. Se você faz outras atividades no quarto, o que vai acontecer é que seu cérebro vai começar a associar que o quarto pode ser usado para outras coisas. E aí, quando você for dormir, você vai ter dificuldade que o seu cérebro não vai estar ligado que você está indo dormir. Olha a sensibilidade pro trabalho também. Sabe um negócio que eu fazia de home office e que eu faço até hoje, na real, porque eu ainda trabalho de home office, né? Agora eu trabalho de casa. E me ajuda muito é tomar 2 banhos por dia, um quando eu estou começando a trabalhar e um quando eu acabei o meu dia de trabalho. Às vezes eu vou atender cliente até 10 horas da noite, porque né, meu fuso horário é 5 horas a mais que o Brasil. Eu vou tomar banho quando eu acabar a última cliente, porque é o meu combinado comigo mesma, com a minha cabeça, de que o meu segundo banho do dia é o meu banho de acabou o dia, chegou a hora de descansar. Eu acho que é muito bom ter esses rituais e a gente não se apega a eles. Outra coisa também, meu pai briga muito se a gente mexe o celular durante o almoço. Meu pai briga muito, 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 muito. Tipo, e aí, uma coisa que eu faço na minha casa que eu não deveria, mas que seria bom também, é deixar o celular de lado enquanto você estiver almoçando. Porque daí ele, tipo, vai tocar. E, cara, assim, aprenda uma coisa, gente. Só é urgente se tiver alguém morrendo de hemorragia porque cortou o pescoço e tá jorrando sangue. Tipo, isso é caso de vida ou morte. Agora,
definição do slide do fulaninho, call durante o almoço, essas coisas, gente, estejam cientes de que se vocês não colocarem limite, igual a Camila falou, se vocês não colocarem limite e se vocês não tomarem as rédeas da vida de vocês, alguém vai tomar. E aí, gente, reunião que você não pode participar porque é seu horário de almoço, recusar. E já aconteceu várias vezes comigo de marcarem reunião no horário de almoço e pessoas que estão no Brasil, então, tipo, fuso horário de almoço mesmo. A pessoa fala, eu marquei uma reunião 12:30, por que você recusou? Eu falei, porque é meu horário de almoço. Sabe uma coisa? Fecha o seu horário. Eu fecho. Mas tem Fecha gente que tudo. marca mesmo assim, Folgados pra caralho, né? Não tem condições. Mas, Não tem condições. E essa limitação tem que acontecer. Se você não definir, e assim, mas é só o almoço, começa sendo só um, né? Aí depois, não, só mais um. Aí depois, não, vou só comer 15 minutinhos e vou voltar rapidinho. E aí, ó, de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco a gente sabe onde isso chega. e eu acho, bom, acho que a gente falou bastante já sobre, né, os sintomas, acho que a gente consegue ir para a parte do que acontece depois, né? Acho que acho que você saiu do seu emprego antes de eu sair do meu, né? Foi, eu saí em dezembro. Então, o que acontece depois? Apesar de você sentir essa ausência desse peso, você não vai estar curada. É isso que acontece depois. Depois Exato. você ainda tem que lidar com as consequências da sua decisão de não ter se priorizado por tanto tempo e de estar num ambiente tóxico. A exaustão, ela perdura por muito tempo. Hoje eu tô muito bem. Inclusive, eu não tô nem tomando medicação mais. Desde que eu saí do Brasil, eu cortei e tô ótima. Mas eu posso falar de outros casos, assim, que se você emenda um trabalho no outro, porque hoje eu empreendo, né? Então, se você emenda um trabalho no outro e segue nessa mesma rotina, você não vai ter tido tempo da sua cabeça descansar de fato. Então, não adianta pensar que, tipo assim, não, mas vai ser só eu sair do emprego e vai estar tudo certo. Não. Porque não está relacionado com o lugar que você está trabalhando nesse momento. Está relacionado com a sua relação com o trabalho. E você vai para outra empresa e a sua relação com o trabalho, se você não redefiniu ela, se você não repensou ela, continua sendo a mesma. Com certeza. E eu acho que você também, a gente é muito imediatista, né? Principalmente cultura de redes sociais, a gente ficou muito imediatista e você precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Então, assim, eu até conversei essa semana sobre isso com minha psicóloga e com meu psiquiatra, que toda vez que eu preciso fazer uma atividade no computador, eu fico um pouco, não ansiosa, mas eu não consigo render. Como se minha cabeça bloqueasse. Como se tivesse um bloqueio. E aí eles falaram que é residual do que eu passei. Então, tipo, é importante você também ser gentil com você mesma. Porque não é assim, não é que nem a Camila falou. Você pede demissão hoje, amanhã você tá 100%. Não. Fora toda a questão da grana, né? Bom, é outro assunto que a gente vai entrar aqui, mas assim, eu dei para mim mesma um mês inteiro de não ter agenda fixa para fazer as coisas. Então, tipo, eu acordava a hora que eu queria. Se eu queria fazer conteúdo pro Instagram, eu fazia. Se eu não queria, eu também não fazia. Via série, fazia a unha. Vim visitar minha mãe, fui ver amigas. Passei, tipo, voltei a fazer atividade física com mais regularidade. Então, é importante você também você se deixar um pouco livre, porque eu não sei onde eu li que é importante a gente ter tédio. A gente é uma geração hoje que, quando tá entediado, a gente abre o celular e faz alguma coisa. Mas o tédio é importante. E a gente vive nessa coisa tão de trabalho, casa, casa, trabalho, home office, não sei o que lá, pandemia, a gente tá muito louco, que a gente não tem tempo para ficar entediado. E a gente precisa ficar entediado. A gente precisa valorizar o fazer nada. É aquela coisa do, nossa, eu tenho tempo para fazer tudo, inclusive nada. E fazer nada é muito bom, é importante. Então valorizem o fazer nada. E fazer nada mesmo. Não é fazer nada mesmo. Não, é tipo, assim,
Cara, sei lá, eu por ter muita energia e ter uma personalidade ansiosa, eu não consigo, tipo, só ficar olhando pro teto pensando na vida. Mas aí, o que que eu faço? Eu tento fazer um trabalho manual, então eu vou bordar, eu vou fazer a unha, eu fico, tipo, entendeu? Pensando na morte da bezerra enquanto eu tô lá fazendo a unha. É importante pensar sobre nada, fazer nada, porque é daí que vem insights para nossa criatividade, aí vem o autoconhecimento. Tipo, você tem que estar fazendo nada. Eu, Se Newton, eu brinco que se Newton não tivesse sentado lá naquela árvore pensando na morte da bezerra, a maçã nunca teria caído e ele nunca teria pensado sobre a força gravitacional. Para ele ter um puta insight para física, ele precisou estar no lugar fazendo vários nada. Tipo, ele estava sentado numa árvore, vivendo a vida dele, sendo a pessoa foda que ele é, mas não fazendo mil coisas a respeito disso. exatamente. E, inclusive, a gente fica. Isso vai virar um corte, com certeza. Exato. Não, com certeza. E eu acho que também é uma coisa, tipo, a gente fica sempre preocupado em mostrar que a gente é muito ocupado, né? De que a gente tem muitos compromissos. Inclusive no meio corporativo, quando a gente fala de tipo, você pode participar de uma reunião 6 da tarde? Putz, eu não posso. O que você tem depois para fazer? Nada. E nada é uma resposta válida, entendeu? Mas parece que a gente precisa estar sempre ocupado para ter uma justificativa. A primeira vez que me fizeram essa pergunta e eu cheguei a concluir, porque assim, eu tava num processo de redefinição dessas prioridades, né? E aí, não foi tipo assim, você quer fazer, vamos fazer alguma coisa depois, não foi nesse contexto, não. Mas foi num contexto de, o que você faz depois do trabalho? A gente tava conversando, uma conversa normal, sem pressão, sem demanda. E eu falei, nada. E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu Que devia ter falado resposta, isso? né? Tá tudo bem eu ter falado isso? Eu sou liderança, eu não devia ter falado isso. Eu devia ter falado que eu estudo. Nem estudo. Eu devia ter falado que eu vou ler um livro, sei lá, qualquer coisa. E aí dá um bug, assim, é reeducação, não tem jeito não. Sim, exato. E aí, assim, eu acho que para mim é muito isso, de tipo, respeitar um pouco a sua agenda, as suas coisas. Eu percebi que por mais que eu goste de fazer atividade física de manhã, eu não consigo mais acordar tão cedo. E é um negócio que eu só descobri porque eu, tipo, fiquei à toa por um tempo. E aí uma coisa que eu descobri também é que eu sou muito, muito produtiva à noite. Então, depois das 6 da tarde, se eu sento no computador, tipo, de 5h30 para frente para fazer alguma coisa, o meu trabalho fica mais rápido, mais eficiente. Então, eu comecei a replanejar minha rotina. Tipo, de manhã até a hora do almoço, eu vou dar um tapa na casa, eu separo, tipo, sei lá, vou fazer um conteúdo, separo as coisas que eu vou precisar para fazer o conteúdo, arrumo, organizo. Como chega bastante caixa lá em casa dos press kits, eu sempre tenho que estar organizando, senão a casa vira uma bagunça. Aí, vou passar um mop na casa. Então, tipo, eu sempre, né, faço uma coisa assim mais manual, e aí eu almoço, depois do almoço eu dou um tempinho, e aí eu vou fazendo as coisas, tipo, sento no computador para fazer uma coisa ou outra do Instagram. Quando dá 3h30 da tarde, eu vou pro CrossFit. Meu horário de herdeira. Chamo de horário de herdeiros e sugar babies. Vou lá no meu horário de herdeira fazer CrossFit. Faço 1 hora de CrossFit, volto, tomo banho e vou trabalhar. Aí, se eu tenho compromisso e tal, eu vou, tipo, adequando a agenda. Mas foi depois de um mês pensando e fazendo, tipo, fazendo as coisas nos horários meio aleatórios que eu senti falta de ter uma rotina. Mas eu não me obriguei a ter uma rotina até que eu pensasse, eu preciso voltar a ter uma rotina, porque minha vida tá meio zoneada, né, gente? Porque eu tô fazendo umas coisas, tipo, tá muito aleatório o rolê, preciso dar uma organizada no bagulho. Mas eu precisei passar um mês nesse negócio freestyle para perceber que eu preciso, e para identificar quais são as melhores oportunidades de eu ter uma rotina. Então, tipo, em casa, quando eu estiver em casa, eu vou fazer tal coisa, eu só vou marcar compromissos fora de casa na quinta e na sexta. Então, tipo, sabe? Aí eu comecei a organizar minha vida, mas porque eu senti essa necessidade, sabe? E eu acho também que uma coisa que é muito importante falar, que pode ser que você desconte logo depois que você saia,
você sai por conta de um burnout, mas você desconte o sintoma ansioso em outra coisa. E eu desconto nas compras. Eu tenho um negócio, assim, tipo, consumismo, sabe? Eu trato na terapia, e aí agora que eu saí do trabalho, eu tô começando a ter mais tempo para tratar esse assunto um pouco mais a fundo. E aí você com certeza vai observar que seu comportamento ansioso vai se reverberar em algum outro lugar. Não através de uma crise aguda, mas através de pequenos comportamentos de compulsão. E aí é uma coisa também que a gente... Porque assim, a gente se preocupa, sei lá, eu era CLT, sempre fui CLT, e aí quando você sai do trabalho, você fica pensando, tipo, cara, a torneirinha fechou, né? Eu não tenho mais dinheiro, o que eu vou fazer da minha vida, né? Você fica, tipo, tem essa preocupação. Então é importante você ter uma rede de apoio, seja o seu cônjuge, seu parceiro, ou seja um dinheiro que você guardou, ou seja seus pais, mas você vai ver essa reserva sendo de pouquinho em pouquinho consumida por mês. Isso é normal e você vai ter um leve desespero em relação a isso. Esteja preparado para se desesperar por causa de dinheiro, mas não deixe isso tomar conta de você. E porque, aí o negócio tipo, é se organizar, se planejar, né? Exato. Eu tenho dinheiro para ficar 6, 7 meses de boas. E aí, no meu caso, isso é particularmente difícil, porque como eu tenho esse histórico compulsivo com compras, eu tô gastando minha reserva além do que eu deveria gastar. Uhum. E aí isso é bastante preocupante, porque uma hora essa reserva vai acabar e eu tenho ainda tenho compromisso para pagar. Então, é bom começar, a pessoa já começar a avaliar isso, porque vai rolar essa coisa do tipo, eu tô desempregado, eu tenho conta, eu tenho coisas, e assim, tá tudo bem, sabe? Você tem uma reservinha, e mesmo que você peça demissão, que foi o meu caso, né? Eu saí com uma graninha. Porque você tem 13º, férias, várias outras coisas que você consegue, tipo, dar um truque ali durante um tempo. Então, não é que se você pedir demissão, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Você pede demissão, você sai com um dinheiro ali, um proporcional de 13º. Então, não é que você vai sair zerado. Você vai ter uma grana ali para ter condição de se manter durante um período de tempo. Mas é importante também lembrar que você não precisa pedir conta. Tipo assim, tô me identificando, tá foda, tal. Cara, primeira coisa, você vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra. E pode ser que eles te afastem. Você não precisa inicialmente preocupar em sair da empresa. Sim. Inicialmente, o primeiro passo é você procurar um profissional e você começar a repensar a sua relação com o trabalho. Se você tá vendo que já tá pesado, não tá tão pesado e insuportável, mas já tá começando a caminhar para um lugar pesado, cara, muda a sua forma de agir. Se você não mudar a sua forma de agir, nada vai acontecer. E não tenha medo de entregar um atestado para sua empresa. Porque eu acho que as pessoas têm muito receio disso, né? Principalmente liderança, né? De tipo, eu tinha esse receio de, eu vou colocar um atestado, sabe? Mas é direito seu, e afastamento de saúde tem que ter atestado, porque isso tem que ser reportado de alguma forma. Aí você vai sair com um dinheiro, sabe? E a gente tem que parar de acreditar que, tipo, se eu for demitido, na entrevista do próximo emprego, eles vão perguntar isso e vai pegar mal eu falar que eu fui demitido. Gente, se você tá querendo entrar numa empresa que pensa mal de uma pessoa que foi demitida e que não foi por justa causa, será que você quer mesmo trabalhar nessa empresa? Que já no começo já tá fazendo esse tipo de julgamento com você, sabe? Exatamente. E aí cabe também, a gente já falou um pouco, então recapitulando. Burnout, trabalho, sintomas, exige muito uma mudança de mindset, de comportamento sua. Não é uma mudança de comportamento da empresa que você trabalha, não é isso. É sobre você, sobre a sua relação com o seu trabalho. Eu sei que é tentador a gente colocar a culpa só no trabalho.
E pode ser que seu trabalho seja tóxico, eu não tô falando o contrário. Mas você precisa se posicionar contra isso. E aí se posicionar da melhor maneira, de maneira para não te prejudicar. Mas não deixar de se posicionar ainda assim. E eu acho que uma coisa que é importante falar é assim, se o seu trabalho é tóxico, não é você que vai fazer esse diagnóstico. É uma pessoa de fora. Porque você olhando, você tá enviesado. Seja porque você tem raiva do seu chefe, seja porque você acha que você ganha menos do que você deveria, sendo por qualquer outro motivo. Só que não é você que faz esse diagnóstico, é outra pessoa. Então você não pode falar, eu acho que eu tô com síndrome de burnout. Isso tem que ser diagnosticado por outra pessoa que vai ver de fora e que vai fazer as perguntas certas para você para ajudar no seu diagnóstico. Então é importante você buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para esse tipo de análise de diagnóstico, sim. Isso. E não tenha medo de assim, psicólogo, psiquiatra me deu um atestado, vou precisar me afastar. É uma doença. Me passou um remédio, o que eu vou fazer? Eu vou viciar. É uma doença. Se você não se jogar no tratamento, você não vai melhorar. É isso. E burnout é considerado acidente de trabalho, né? É uma doença laboral. Então, assim como alguém que, sei lá, tropeça, cai e quebra a perna lá no ambiente de trabalho que precisa fazer uma cirurgia e ficar afastado, a pessoa que teve um burnout é exatamente a mesma coisa. É que a gente tende a minimizar problemas de saúde mental. Exatamente. E aí, não, acho que tá começando a caminhar para um lugar que eu não tô confortável, tá difícil, ainda não tá nesse ápice aí não. Vou procurar um psicólogo, mas o que eu faço aqui no meu dia a dia? A gente começou a falar bastante sobre rotina. Defina seus horários, almoça. Não pense que o seu trabalho é a coisa mais importante da sua vida, porque no final do dia, amanhã quando você chegar, você pode trabalhar 24 horas todos os dias. O dia que você trabalhar menos horas, no dia seguinte você vai chegar e vai ter coisa para você fazer. Então, o que você tem que fazer é definir prioridades, refletir sobre os prazos, negociar esses prazos. Não adianta você ficar querendo fazer tudo para ontem. Não vai funcionar. Se você chegar um momento que você chegar no seu trabalho, que você trabalhou tanto no dia anterior, que você chegar lá e você não tem trabalho mais, é porque você vai ser mandado embora. A tendência do trabalho é acumular. Se você surtar com isso, o que vai acontecer é que você vai estar com esse foco aí 500% no trabalho e sem vida. Tenta fazer uma coisa de cada vez. Foca em uma coisa de cada vez. Eu sei que é difícil, especialmente quando a gente está numa situação de acúmulo de função, porque você tem muita coisa para fazer. Mas se você não conseguir focar em uma coisa de cada vez, você não vai conseguir fazer nenhuma dessas coisas minimamente bem. E isso também vai te causar ansiedade. Então tenta fazer um exercício de uma coisa de cada vez. Aprender a falar não. Aprender a falar não cabe. Não dá para fazer hoje. Tem um compromisso. Não vou conseguir. Tá tudo bem, isso não é sinal de fracasso. E acúmulo de função de jornada. Tá, lembrei. E a gente tem que pensar também, a gente tende a acreditar que mulher é multitasking, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ninguém. 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 E acredite, quando eu falo ninguém, e qualquer pessoa que te fale o contrário, você discorde, você desconfie dessa pessoa. Porque por mais que a mulher ela tenha capacidade de administrar coisas, uma de cada vez, assim, ao mesmo tempo, entre aspas, você sempre vai estar prestando atenção em uma coisa mais do que na outra. Então, eu também recebia muito esse questionamento quando eu estava numa reunião e eu falava, tipo, eu falava para minha chefe, olha, a gente está em excesso de reuniões, que horas que eu vou trabalhar? Mas você pode trabalhar enquanto a reunião está acontecendo. Aí eu falo, então, eu não preciso estar na reunião, porque se eu não... Eu tô ali na reunião para quê? Se eu vou estar fazendo outra coisa durante. Então, tipo, não existe isso de você estar trabalhando enquanto você está numa reunião. Isso não existe. Se você está na reunião, você está prestando atenção na reunião, dedicado, ou você não precisa estar lá. Então, se alguém, inclusive o seu gestor, que é bem comum o gestor falar isso, às vezes a pessoa... Eu até já várias vezes, porque eu sou bem desbocada, assim, bem... Tipo, eu não tenho muito problema em peitar a hierarquia, sabe? Tipo, eu sou muito destemida nesse assunto. Uma vez uma chefe minha me mandando mensagem no WhatsApp, no privado, durante uma reunião, me cobrando de uma outra coisa que não era
pergunta Nossa, dessa reunião. Aí ela me mandando mensagem, fuzilando e não sei o quê. Daí eu falei, você tá prestando atenção na reunião? Aí ela, tô. Eu falei, não, você não tá. Porque se você tivesse, você não tava me mandando essa mensagem. Ela, eu mandei pra não esquecer. Eu falei, não. Se você tivesse focada na reunião, você tinha anotado em um papel para depois me mandar mensagem. Anotado num papel em 2 segundos. Então você não tá prestando atenção na reunião. Volta lá para prestar atenção na reunião, que agora você tirou a minha atenção e a sua. Nunca mais. exatamente. Inclusive, para quem trabalha com Windows, tem uma ferramenta muito legal que eles mostram qual que é o seu nível de atenção em reunião. Se você usa Outlook e todas as É ferramentas do verdade. Windows, e o Teams também, ele te mostra, olha, você estava numa call e você estava respondendo e-mail. Tem todos esses dados lá, é bem legal. E uma coisa também que eu acho que a gente só falou da gente, tipo, a gente falar não, a gente corrigir os nossos colegas, mas é importante a gente se corrigir como profissional e evitar mandar mensagens para os nossos colegas de trabalho depois do horário. Final Se é de uma semana. coisa se é uma coisa assim, eu não posso esquecer, eu não quero esquecer, manda um e-mail para você mesmo, para você depois redigir o e-mail para a pessoa no dia seguinte. Eu fazia isso quando eu precisava de alguma coisa e eu não queria incomodar a pessoa fora do horário de trabalho, porque às vezes só de você nesse ato de mandar a mensagem para a pessoa para ela não esquecer, você desencadeia um processo de ansiedade nessa outra pessoa. E tem muita gente que faz isso, que manda mensagem fora do horário de trabalho e a pessoa ainda fala assim, olha, responde quando der. Mas aí a pessoa manda. Caralho, por que você não anotou em algum lugar e você mandou depois, filha da puta? Porque Isso daí é transferência de você... responsabilidade. Você não Exato. quer ficar pensando sobre isso, mas você vai fazer o outro pensar. É. Tem uma ferramenta no iPhone, no Android deve ter também muito boa, chamada Lembretes. Que é que você consegue até colocar um alarme ali para ele te lembrar de você fazer tal coisa em tal data. Então, tipo, põe um lembrete para você mandar e-mail para fulano sobre tal projeto. Na hora que você bater o olho do lembrete, você vai lembrar do que você queria falar. Mas Exatamente. esse negócio, esse gesto de você ficar, eu vou mandar agora para não esquecer, você tá desencadeando um processo ansioso em outra pessoa. Eita. Foi mal. Então, às vezes, pode ser que você esteja sendo abusivo com uma pessoa que está à beira de um burnout. Exatamente. Porque você só quer ajudar, você só quer não esquecer da coisa. Só que você está sendo o tóxico, entendeu? E você tá olhando só ao seu lado. Você está olhando só o seu lado, de que você não quer esquecer, de que você precisa... Essa coisa que você falou de transferir responsabilidade é excelente. E eu tinha uma colega de trabalho que sempre fazia isso. Ela mandava mensagem tipo 9h30 da noite. Só para amanhã, para eu não esquecer, para amanhã a gente precisa fazer tal coisa. E ela foi a principal razão pela qual eu comprei outro celular. Porque depois que acabava o expediente, eu fazia assim, com esse celular. Eu largava no escritório, num silencioso. Esquece. E se a pessoa estava desesperada, entre aspas, e ligava no pessoal, eu não atendia. Porque eu tive que mudar no meio do processo, entendeu? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que está para mudar de emprego agora, avalie sobre ter um segundo telefone e aí você usar esse telefone para trabalho, se a empresa não está te pagando por isso. E isso é importante. Acabei de mudar de emprego. Já começa a mudar as suas atitudes sobre isso, porque você mudar no meio do caminho depois que tá todo mundo já aclimatado nesse Aí modo fodeu. operandi, difícil, muito difícil mudar. Então, acabei de mudar de emprego, é seu momento de setar todas essas expectativas. Não responde fora do horário. Não. É o que a Carla falou. Urgência, gente, é morte. E se a pessoa tá morrendo, não faz sentido ela ligar para você. Ela tem que ligar pro SAMU, não é para você. Porque não tem nada A não ser que você seja médico. A não ser que você seja médico. E ainda assim vai depender, você tá mais perto, se é dessa especialidade, ainda vai ter ainda umas nuances. Então não faz sentido. Você não precisa parar a sua vida fora do seu trabalho, porque é o confiar. Ninguém morreu. Não, e assim, gente, qualquer área que não seja da saúde, nada é urgente. Nesse nível, de a pessoa te ligar 10 horas da noite. Da pessoa te ligar Eu no seu trabalhava com almoço, você tem que cosmético, fazer. gente. Qual que é a urgência de uma base, de um corretivo? Qual que é? Me fala, qual que é a urgência de uma máscara de cílios? Exatamente.
Então, pondere, sabe? Uma coisa que eu falo muito, 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 muito com as minhas mentoradas, eu acho que é a frase que eu mais falo. É você trazer para racionalidade as coisas. Então, isso aqui é urgente, é urgente. Racionaliza, tira o seu sentimento, se afasta um pouco da situação e pensa: isso realmente é urgente? Aí, geralmente, a resposta vem não é urgente, é porque foi o diretor que pediu. Tá, mas é urgente porque ele pediu ou é urgente porque isso tem um prazo de fato? Porque se é urgente porque ele quer, isso não é significado de urgência, não, gente. Se Nossa, a pessoa quer, dá para mudar. isso era um negócio que eu tinha muita discussão quando eu respondia para uma diretora. Porque ela ela pedia umas coisas, e aí eu perguntava para quando era, e ela sempre dava, tipo, para amanhã, tal, não sei o quê. E aí, às vezes, antes do prazo, ela vinha me cobrar. Não, eu não fiz ainda. Ela, mas você nem começou? Não, tô fazendo outras coisas, mas eu vou entregar dentro do prazo. E aí, uma vez, ela me falou, não, mas quando eu tiver... Essa história é engraçada, porque a gente não se dava tão bem quanto a gente trabalhava juntas, mas ela hoje, tipo, olhando de fora, ela foi uma puta gestora pra mim. Ela me ensinou muito do que eu sei. E aí ela falava assim, não, mas quando eu te peço uma coisa, minha expectativa é que você pare o que você tá fazendo pra fazer. Então você tem que falar que é urgente. E não pedir pra entregar em outra data, caralho. Alinhamento. E eu falava do jeito que eu falo com você agora. Porque, gente, eu acho... e a gente tem pessoas que não conseguem ser assim. Mas tem gente que consegue ser debochado. E não você ser debochado de você ser desrespeitoso. As pessoas acham que ser debochado é ser desrespeitoso. Eu nunca fui desrespeitosa com a minha gestão, mas eu sempre fui debochada. Então, eu sempre dava uma cutucada. Tanto é que ela também me fala que eu fui uma das pessoas mais difíceis que ela já gerenciou, porque eu nunca baixava a cabeça para ela, então eu não deitava, sabe? Tinha vez que sim, ela comia meu cu e tava tudo bem, eu abaixava a cabeça, era isso. Mas na maioria das vezes, eu não deitava. E, cara, eu não deito pra ninguém, a não ser que a pessoa, tipo... Assim, puta, nem... Cara, pode ser o Papa, velho. Eu não deitei pro meu pai. Gente, eu não deitei pro meu pai. Meu pai me expulsou de casa. Meu pai me expulsou de casa real, porque a gente teve uma discussão que eu acreditava não ter fundamento nenhum, e ele me expulsou de casa por causa disso. Então, cara, se a pessoa não me fala assim, e ela poderia me falar assim, é urgente, e você precisa fazer isso agora. Por quê? Porque eu quero, pra agora. Não é porque tem prazo, é porque eu quero, e tá tudo bem, cara, ela ganha muito mais do que eu, ela pode querer o negócio pra agora. Mas a pessoa tem que, entendeu? Tipo, jogar essa expectativa. Então, se você é um gestor, ou se você tá abaixo de uma gestão, tente sempre, tipo... Às vezes a gente tende, assim, a pensar, mas eu sou muito insubordinada. Gente, eu nunca fui mandada embora por ser insubordinada. E eu sempre fui insubordinada. Se você perguntar para a maioria dos meus gestores, eles provavelmente vão falar que eu era uma das funcionárias mais insubordinadas que eles já tiveram. Eu nunca fui mandada embora por isso. Então, não são vocês que vão ser mandados embora por causa de uma insubordinação. E não é insubordinação de, não vou fazer, eu quero que se foda. É tipo, viu, mas assim, meu dia eu só tenho mais 2 horas de trabalho. O que eu vou fazer primeiro? Porque não dá para fazer isso em 2 horas. Eu não tenho 2 cérebros. E lembrar de que você tem várias formas de falar a mesma coisa. Exato. Você pode falar isso ou você pode falar, então, eu tô com uma lista de prioridades aqui. Para eu conseguir te entregar, você vai precisar tirar outra coisa da minha fila. Mas por quê? Porque eu tenho um compromisso hoje. Não consigo ficar até depois das 6. É isso. Mas não consegue por quê? Não, porque eu tenho um compromisso pessoal, ué. Você não precisa ser grosseiro. E se a pessoa insistir... Mas você precisa passar o recado. Se você não passar o recado, aí você vai ficar trabalhando mesmo. E aí é isso, é o que tem. E a gente tem medo de fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis. Uhum. A gente tem muito medo e a gente fica desconfortável para que a outra pessoa não fique desconfortável. Especialmente na nossa cultura. Exato. E aí, já teve vezes assim de tipo, de eu não querer ficar até mais tarde. Não porque eu tinha um outro compromisso, alguma coisa assim, mas porque naquele dia em específico eu queria tirar um tempo para mim e eu não queria ficar até mais tarde.
E aí rolou exatamente essa discussão, do tipo, ó, eu só tenho mais 2 horas de trabalho hoje, eu não posso ficar além do horário, o que que eu vou deixar de fazer pra entregar isso que você precisa agora? Daí lá, mas o que que você vai fazer depois do trabalho? Daí eu tenho um compromisso. Ah, não, mas o que que você vai fazer? Eu tenho um compromisso. E, tipo, a pessoa insistiu. Aí ela ficou insistindo, eu falei, eu vou numa casa de swing com meu namorado. E eu preciso ir tomar um banho e me trocar pra gente ir no swing. Meu, a pessoa ficou roxa de vergonha. Não ia fazer, não ia no swing, entendeu? Claro que eu não ia. Tipo assim, se eu fosse também que se foda, mas aí eu falei, eu dei uma resposta que eu sabia que a pessoa ia ficar desconfortável. Ficou roxa de vergonha. Ela, ai, desculpa perguntar. Eu falei, não vou te perdoar, porque você insistiu. Tudo bem, vou no swingão lá. Fazer uma suruba. Então, às vezes a gente tem, né? Também acho que não precisa chegar nesse nível, porque eu também não tenho medo da morte, sabe? Então tá tudo certo. Tipo, eu sou essa pessoa que eu não tenho medo da morte. Mas eu acho também que a gente não precisa se preocupar tanto em não fazer a outra pessoa se sentir desconfortável. Porque quando a gente pensa assim, eu vou negar o pedido dessa pessoa, ela vai ficar desconfortável. Tá, mas é ou ela ou você. E aí, Você tá conseguindo aguentar ficar desconfortável por causa dessa situação? Exato. Às vezes vale a pena você assumir esse desconforto por uma estratégia maior, às vezes é uma diretora de outra área que tem uma puta visibilidade de pedir um negócio que vai te apertar, mas que você quer entregar para ter visibilidade e tal, beleza. Agora, se é uma pessoa de uma outra área que não é prioridade para você, que puta, não tá na sua lista de to-dos mais importante do rolê, você quer assumir esse desconforto para você em prol de uma outra pessoa que tá tipo, que nem gente, não existe almoço grátis, entendeu? Nem para eles e nem para vocês. Você tem que pensar o que eu tô ganhando com isso. Exatamente. A gente tem que ser mais egoísta, né, mana? Pelo amor de Deus. Assim, se priorizar não é egoísmo, sabe? Tipo, você colocar limite, isso não é egoísmo, gente. Não, eu nem tô falando disso. Eu tô falando de você pensar o que você vai ganhar em troca também. Isso é um pouco egoísta, mas a gente sempre pensa assim, a gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca. Não, gente, a gente tem que esperar as coisas em troca, sim. Isso é estratégico, porque quando você pensa assim, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de crescer na carreira é não conseguir identificar stakeholders. Tipo assim, quem que é a pessoa que manda mesmo? Quem que tem que ver meu trabalho mesmo? E a partir quando você faz essa identificação, o que você está fazendo é uma visão estratégica do ambiente que você está. Você está fazendo uma leitura realista e estratégica do ambiente que você está. A partir daí, você consegue ter flexibilidade para tomada de decisão. Isso é pensamento estratégico. Eu não consigo ver com egoísmo, não, de verdade. Não, tá tudo bem. É que eu acho que a gente tende também a ficar absorvendo coisas demais e para mostrar serviço para as pessoas erradas, entendeu? Então, tipo. Demais. E quanto mais serviço você absorve, mais você tá soterrando a sua vida pessoal no meio dessas outras coisas. E aí, mais propenso você tá de ter um burnout. Gente, o que eu tive, eu não quero nem pro meu pior inimigo, eu não desejo isso pra ninguém. Porque eu não sabia se eu ia desmaiar, se eu ia cagar nas calças, se eu ia vomitar, se eu tava tendo um infarto. Eu senti todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu tremia, minha mão tremia, eu sentia formigamento no corpo inteiro. Tipo, quando eu tava no ápice da crise que o Felipe teve que me levar para o hospital, eu achei que eu ia morrer. Não é uma sensação legal. E, gente, é isso causado pelo trabalho. Tipo, sério que o trabalho é tão importante assim para causar esse tipo de sintoma? E tem gente que o trabalho é importante, sim, nesse nível. Mas, cara, eu não conheço ninguém que dá esse nível de importância pro trabalho e que é plenamente feliz. Não conheço. E eu conheço muita gente workaholic. Muita, porque eu vim de um meio workaholic. Eu tenho, tipo, sabe? Ninguém é 100% feliz e realizado. Essas pessoas que dão a vida pelo trabalho, elas não têm esse nível de realização, gente. Então, não adianta. Não busque sua felicidade no trabalho. Busque estar feliz no ambiente de trabalho, sim, mas não tem que ser a fonte da sua felicidade. Jamais. É isso. Gente, a gente vai caminhando para o final, porque quando a gente fala de experiências pessoais, é muito difícil. A gente tem muito para falar, especialmente com experiências dolorosas, porque é o que a Carla falou, a gente não deseja para ninguém. Então, o máximo de informação que a gente pode passar, o máximo de dica, o máximo de percepção, o máximo de conselho é o que a gente tenta fazer, porque eu não quero que ninguém passe por isso. E é uma situação mesmo, gente, é um problema social, assim, sabe? Tipo,
que tinha que ser mais falado, que tinha que ser mais disseminado. Então, se você tem, às vezes, um colega de trabalho que você tá vendo que não tá tão legal, começa a conversar. Não vou nem falar, manda o podcast sobre esse assunto para essa pessoa, não, porque às vezes pode ser até demais. Mas começa a falar um pouquinho, dá um conselho. Não seja essa pessoa que vai mandar mensagem à noite, pensa no outro, seja empático. E, principalmente, falando de você, tenha sua lista de prioridades. Não, o trabalho não pode ser a coisa mais importante do mundo. Eu me recuso a pensar que tá tudo bem que a gente ocupe 90% do nosso tempo, da nossa capacidade mental com o trabalho e acabou. Não pode ser só isso. Eu me recuso a pensar que é só isso. E eu espero de verdade que não seja para vocês também. A gente já falou pra caramba e a mensagem principal, eu acho que se eu pudesse deixar, seria: se prioriza. Não se deixa de lado para empresa nenhuma, porque empresa nenhuma vai deixar o lucro dela de lado por você. E nem se a empresa for sua. Uhum, mesmo, porque você também não vai querer deixar esse lucro de lado, porque afinal de contas, né? Dinheiro. Exato. Então, tenha uma rotina, organize suas coisas e não coloca nada na frente de você, não. A não ser que seja uma situação de vida ou morte real, né? Mas a gente já aprendeu que não é bem assim. Poucas são assim. Não, eu adorei o nosso papo. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sim. É um assunto que está super em alta e às vezes as pessoas ficam meio perdidas, né? Do que é, de como, né? De como agir, do que acontece depois. Eu espero que as pessoas tenham se sentido acolhidas nesse podcast. Tamo aí, né, mana? Tamo viva. Sobrevivemos. É isso. A vida seguiu, a gente não tá totalmente curada, mas a gente tá tentando todo dia. E é isso. Na verdade, toda doença mental, ela tem muito essa base, né? O negócio é você viver um dia depois do outro e tentar. Entender que você não tá sozinha, mesmo. Que você divide esse lugar aí com muitas pessoas. Se a gente estiver falando de mulher, por todos os motivos que a gente já falou aqui, são muitas. E vai vivendo um dia depois do outro e olha pro lado que a gente tá aqui. Tamo junto. Muito Arrasou. obrigada, Carla. Maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. A gente estava querendo fazer esse episódio há um tempão Nossa. já. Mas que bom que saiu. Estou muito feliz. Eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem legal pro pessoal. E é o que eu sempre falo. Se tiver uma pessoa que estiver escutando a gente, que sair daqui e falar assim, vou marcar o psicólogo agora, porque eu acho que o bicho tá pegando. Ou que conseguir ter uma repriorização da vida aí, para mim já valeu o trabalho. Exato. E vai ter podcast no NutraCast também, com a participação da Camila, que a gente vai falar do assunto que é o nome do Instagram dela, que é Síndrome de Impostora. Então, a gente vai ter uma extensão desse conteúdo também. Eu convido vocês a dar uma ouvida lá no NutraCast, nas plataformas, e a gente vai começar a segunda temporada em breve com vários convidados incríveis, inclusive você, Cami. Maravilhosa. É isso, e aproveitando também, gente, segue a Carla no Instagram, no YouTube também, ela produz conteúdos excelentes. Como eu falei, eu sigo a Carla já há muito tempo, inclusive antes de As Impostoras nascer. E muito orgulhosa desse conteúdo, muito orgulhosa dessa nova fase, vai continuar brilhando, segue ela, @no trabalho. E maravilhosa, seguimos juntas aí.